Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com vocês, Sheikh Rodrigo, nesta série Frases Islâmicas. Na aula passada falamos o significado de Subhanallah. Hoje vamos falar nesse vídeo o significado de Alhamdulillah. Você, eventualmente, já falou Alhamdulillah hoje. Todos os muçulmanos, todo mundo, até quem não é muçulmano, dos árabes, eles falam a frase Alhamdulillah diariamente. Mas o que quer dizer, o que significa Alhamdulillah? Pessoas dizem que quer dizer graças a Deus, quer dizer louvado seja Deus, tudo bem. Vamos explicar aqui nesse vídeo o que significa a frase que todo mundo repete, todo mundo, diariamente, Alhamdulillah. O que significa a palavra Hamdu? Alhamdulillah. São três palavras dessa frase. Alhamdulillah. São três palavras. Onde que está isso no Alcorão? Onde está isso na Sunna do Profeta? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos falar também em que momentos que se fala essa frase? E qual é a diferença entre graças a Deus e Alhamdulillah? Vamos começar? Então vamos lá. Bom, primeiramente, queridos, Alhamdulillah foi traduzido em português, é a tradução do professor Hilmi Nasser e também, que Deus tenha misericórdia dele, do professor Samir Haik, que Deus dê longa vida para ele, nosso querido professor Samir Haik, da palavra Alhamdu em português, no dicionário mais querido e mais conhecido do Brasil, como você sabe qual é o dicionário Aurélio. E claro que você sabe quando foi a primeira edição, publicação do dicionário Aurélio. Tu não sabe ainda? Claro que tu sabe. Se você assistiu o vídeo passado, você sabe hoje. Em 1975 foi a primeira edição do dicionário Aurélio, Eu falei semana passada. Bom, o assunto é outro. Alhamdu significa louvor. Foi traduzido como louvor. E louvor, segundo Aurélio, significa exaltar, enaltecer, glorificar. Exaltar, enaltecer, glorificar. A palavra hamdu, são três letras, ha, mim, dal. Hamdu significa em árabe, como é traduzido, louvar. Mas tem uma diferença entre louvar e elogiar, Tem uma diferença entre louvar e elogiar ali. Tudo bem, daqui a pouco você vai ficar sabendo. Eu também, A palavra hamdu foi mencionada, sabia que 6 suras do Alcorão começam com a frase Alhamdulillah? Pois é, vamos contabilizar? 6 suras do Alcorão. Primeira, a surata da abertura, começa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surata número 1 começa com Alhamdu. A segunda surata que começa com Hamdu, sabe qual é? Sabe? Surata 6. A surata número 6, Al-An'am, começa com Alhamdu. Louvado seja Allah, que criou os céus e a terra e originou as trevas e a luz. Chamado O Gado. A surata número 16, chamada surata da que é? Nahal? Abelha. Surata 16 começa com a palavra Hamdu, com a frase Alhamdu. A surata 18, a surata da caverna, começa com a frase Alhamdu. A surata 34, Saba, da rainha de Sabá, começa com Hamdu. E a surata número 35, o Criador, Fatir, começa com Alhamdu. E a palavra Hamdu foi mencionada no Corão mais de 40 vezes em seus, vamos dizer assim, nos seus verbos, em todos, presente, passado, possuo, Alhamdu, E um dos nomes de Allah no Alcorão, mencionado na Sunna, é Al-Hamid. Al-Hamid significa aquele que é louvado, ou no português, no dicionário fala laudabilíssimo. Palavra chique, laudabilíssimo. Tudo bem. Você sabia que Allah subhanahu wa ta'ala, ele louva a si mesmo? Hamida é o verbo.
Allah subhanahu, Allah louvado seja, ele louva a si mesmo pela criação dos céus e da terra. A surata número 6, louvado seja Allah, o criador dos céus e da terra. Na surata da abertura, Allah louva a si mesmo por ele ser o Senhor do universo. Alhamdulillahi Rabbi, o Senhor do universo. Sabia também que os anjos louvam Allah? Claro, os anjos louvam Deus, né? Allah é louvado. Quando falam no Corão, Olahul hamdu fis samawati, e pertence a ele o louvor nos céus. Quem está no céu são os anjos. Ou glorifica a ele, louva a ele quem está nos céus. Quem está no céu são os anjos. Então, todos os anjos louvam Allah constantemente, né? Allah é louvado por si mesmo, Allah é louvado pelos anjos, Allah é louvado pelos profetas. Sim, claro. Os profetas, o profeta Noé, você sabia que o profeta Noé, a primeira frase, a primeira coisa que o profeta Noé falou quando saiu da arca, não, quando saiu, a primeira coisa que Noé falou quando entrou na arca, a arca flutuou, a arca ficou sobre a água, foi Alhamdulillah, alladhi najjana, Alhamdulillah por ter nos salvado, né? O Hamdu, sim, acompanha os profetas. Você vê que o profeta, surata 14, o profeta Ibrahim, no versículo, onde é que está o versículo? Sim, né? Versículo 39, surata 14, versículo 39, quando foi construída a Kaaba, o profeta Abraão, ele construiu a Kaaba com seu filho Ismael. Quando terminou de construir a Kaaba, ele falou: Alhamdulillah, louvado seja Allah, que concedeu, que me agraciou na minha velhice, Ismael e Isaac. Então, Allah louva a si mesmo. Os anjos louvam Deus nos céus e na terra. Os crentes louvam Deus no céu e na terra. Os profetas são os melhores louvadores, né, que louvam Allah subhanahu wa ta'ala. E também os crentes, quando entrarem no paraíso, a primeira frase deles, depois de entrarem no paraíso, qual será? Alhamdulillah. Onde que sai isso no Alcorão, Sheikh? Surata número, pode, se quiser ver, surata 7, versículo 43. 7, 43. Eu vou abrir aqui para vocês, olha só. Ó. E quando os crentes que praticaram bem, jamais saibam que serão diretos do paraíso, onde morarão eternamente, e extinguaremos todo o rancor de seus corações. E aos seus pés correrão rios e dirão: Alhamdulillah, louvado seja Allah, que nos encaminhou até aqui. Então os crentes vão louvar Allah quando entrar no paraíso. Na surata número 30, gente, a surata 39 é fantástica. Tinha que fazer um estudo da surata número 39 chamado Az-Zumar. Na surata Az-Zumar, surata número 39, versículo 74. Olha só. Presta atenção. Dirão, os crentes ao entrarem no paraíso, eles dirão: louvado seja Allah. Peraí. Louvado seja Allah, que cumpriu sua promessa e nos fez herdar a terra, a alojar-nos no paraíso onde quisermos. Os crentes, quando entrar no paraíso, vão dizer: Alhamdulillah. Allahu Akbar. Os crentes, quando entrarem no paraíso, a primeira frase que eles vão falar é: Alhamdulillah, que cumpriu sua promessa. Imagine essa frase que você fala na oração: Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. No paraíso, quando você botar o primeiro passo no pé no paraíso, entrando no paraíso, vai dizer o quê? Alhamdulillah, louvado seja Allah. Não é fácil. Allah subhanahu, Allah louvado seja, ele é louvado, e ele é louvável por ele próprio. Primeiro, Allah louva a si mesmo, porque ele é louvado, né? Louvável, quer dizer, Allah é louvável por ele ser Allah, por ele ser Deus. Allah, ele é louvado por si mesmo, e ele é louvável por ele ser Deus, Senhor do Universo. Esse louvor que Allah, que é merecedor exclusivo a Deus, existe antes da existência dos humanos.
antes dos humanos conhecerem quem é Deus, Deus louvou a si mesmo e Deus é louvado e louvável pelo quê? Pela sua graça. Então Deus é louvável pela sua graça, por agradecer as pessoas. Deus é louvável e louvou a si mesmo, como fala o primeiro versículo da Surata número 18, por ter revelado o livro. Surata 18, louvado seja aquele que revelou a seu servo o livro. Ou revelou o livro a seu servo, né? Surata 18. Então Allah, ele é louvável por ele ser o Senhor do Universo, por agraciar os humanos. Ele é louvável, 3, por revelar o seu livro e enviar seus mensageiros. Quando você aprende o Corão, aprende o ensinamento do profeta Muhammad, aprende o caminho de Deus através dos profetas, você tem que falar o quê? Louvado seja Allah, que enviou um livro, enviou um mensageiro e me orientou para o caminho da senda reta. Allah é louvável, Allah é louvado e louvável, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele é louvável e louvado por aquilo que ele dá e por aquilo que ele tira. Allah é louvado e louvável por aquilo que ele determinou como religião, e Allah é louvado e louvável por aquilo que ele determinou. O que há de acontecer vai acontecer, o que não vai acontecer, o que ele não quer que aconteça não irá acontecer. Allah no Islã, para nós, Deus, ele é louvável em todas as circunstâncias, no bem e naquilo que não é bom. Por exemplo, nós vamos saber daqui a pouco a diferença entre louvar, graças a Deus, gratidão e louvor. Bom, quando que é mencionado, quando que o profeta Muhammad ensinou a louvar? Tem um livrinho que eu quero compartilhar com vocês, chama-se aqui, ó. É a produção da UAMI, chama-se A Fortaleza do Muçulmano. Eu recomendo, quem puder, correr atrás desse livrinho fantástico, livro de bolso, ó, cabe no bolso. É um livro de súplicas, né, de oração. O que se fala, por exemplo, aqui, a oração que se fala ao movimentar durante a noite, a pessoa está com insônia. O que se faz que teve um pesadelo, súplica para proteger as crianças, súplica para visitar um doente, súplica para visitar o cemitério, súplica para quando espirra. Bom, aqui no capítulo 2, olha o que o profeta ensinou. O muçulmano, ele acorda com louvor e dorme com louvor. Alhamdulillah. Primeiro, recordação ao acordar. Quando acordar se fala Alhamdulillah. Primeira coisa que nós devemos falar ao acordar é Alhamdulillah. Louvado seja Allah, que nos deu a vida e nos dará a morte. Nos ter feito morrer e o retorno será Ele. Então a primeira coisa que o muçulmano fala quando acorda é Alhamdulillah. Assim, quando o muçulmano, quando ele espirra, você sabia? Quando ele espirra, ele deve falar Alhamdulillah. Quando vê uma coisa boa, ele diz Alhamdulillah. Quando vê algo que ele não lhe atrai, que ele não gosta, que ele acha feio, ruim, ele fala também Alhamdulillah. Agora você vai começar a ver a diferença entre graças a Deus e louvado seja Deus, tá? Após as orações ele fala Alhamdulillah. Quando veste uma vestimenta nova, Alhamdulillah. Hadith do profeta que Allah se satisfaz com o servo que quando come e bebe diz Alhamdulillah. Então o louvor a Allah, ele acompanha a vida do muçulmano diariamente, porque nós somos louvar, porque Allah, ele merece ser louvado, ele é digno de louvor em tudo aquilo que acontece. Allah, deve ser louvado, ele é louvado, Allah deve ser louvado, ele é digno de louvor com tudo, de tudo e de tudo aquilo que acontece com as suas criaturas. Alhamdulillah, fale Alhamdulillah bastante. Bom, vamos ver agora o seguinte. Allah, ele é louvado pelas coisas boas e as coisas que não são boas. Como assim? Aquilo que acontece é com a permissão de Allah. Nada foge dos planos de Allah. Nada foge dos planos de Allah. Então por isso ele é louvado em toda situação. E louvor não quer dizer somente gratidão. Vamos ver antes disso a diferença entre louvor e gratidão. A palavra, eu falei no começo que Alhamdulillah são 3 palavras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al significa o, tudo, tipo. Hamdu, louvor. Lillah, exclusivamente, pertence exclusivamente a Allah. Significa então que todo louvor, todo tipo, espécie, forma, quantidade, intensidade de louvor é exclusivamente a Allah. Somente Allah é merecedor e digno de louvor constante por aquilo que ele
agraciou e por aquilo que ele pediu, por aquilo que ele deu e aquilo que ele tirou, por aquilo que ele agraciou, por aquilo que ele não agraciou. Porque a nossa crença em Allah é que Deus deve ser elogiado, louvado, adorado em toda circunstância, em toda situação. Deus para nós não é algo assim que nós só agradecemos, só voltamos para Ele, só adoramos, só louvamos Ele quando acontece uma coisa boa. Não. Ele é merecedor, digno de adoração e louvor em toda circunstância. Não é somente uma coisa boa. Muitas pessoas só lembram de Deus, isso fala assim no Brasil, né? Aqui. Eu só lembro de Deus nas coisas boas. Não, para nós muçulmanos, nós lembramos de Allah, de Deus, nas coisas boas e nas coisas que não são boas. E nós gostamos de Allah nas coisas boas e nas coisas que não são boas. Por exemplo, acontece um infortúnio, acontece doença, calamidade, epidemia, dizemos o quê? Mesmo apesar de tudo isto, Allah é merecedor e digno de louvor. Muitas pessoas dizem assim, mas minha fé está fraca, porque ninguém me ajuda, ninguém compartilha nada que eu publico. Olha, os caras sempre, eles ligam a fé, tem pessoas que condicionam a fé com algo material. Gente, no Islã não é assim. A fé ela é incondicional. Em que sentido? Em que sentido que eu falo que a fé é incondicional? A fé, para ela existir, não depende de um retorno material. Então, para Deus, para Allah ser louvado, não necessita de uma troca material. Ele é louvado quando ele agracia e quando ele não agracia. Ele é adorado, ele é cultuado, ele é louvado, glorificado quando algo de bom acontece e quando algo de bom não acontece. Por quê? Porque ele é o Senhor do Universo, tá? Qual é a diferença, para terminar, entre gratidão e louvor? A gratidão em árabe, shukr, as pessoas dizem alhamdulillah, quer dizer graças a Deus. Depende da situação que você está utilizando, sim, mas literalmente não. A shukru, a gratidão, olha só em árabe. A gratidão é reconhecer, né, com o coração, né, e com as palavras e com gestos, o favor que foi feito a você. Se alguém fez um favor para você, se alguém lhe agraciou, se alguém proporcionou algo bom para você, te indicou um caminho, te orientou, te ajudou, você vai ter o quê? Gratidão. E as pessoas são gratas, nós somos gratos a quem nós conhecemos e a quem nós não conhecemos. Somos gratos às pessoas que fazem bem conosco. Aquelas pessoas que nós não sabemos, que não fazem bem conosco, nós não somos gratos. Ou seja, a gratidão, ela está ligada a o quê? A gratidão está ligada com o benefício ou o favor ou o bem que foi feito a você. Você é grato àquela pessoa por aquela ação que ela fez. Logo, se não existe aquela ação, não tem o porquê da gratidão. Isso é diferente do louvor. Allah, ele é louvado, louvável, laudabilíssimo, cheio da glória, é merecedor do louvor, ele é merecedor de adoração com tudo que acontece. Por tudo que acontece. Coisas positivas e coisas que não são positivas para nós. Portanto, o louvor, ele é mais específico que a gratidão. A pessoa é grata com quem pode ser grato, vamos ser gratos para não ficar chato, entendeu? Vamos agradecer para não ser chato. Essa é a gratidão chamada a gratidão dos ingratos. É ser grato para não ser chato, para não ficar chato. Mas o louvor, Allah, ele é louvado por tudo de bom que acontece e tudo de bom que não acontece, porque ele é digno e merecedor de louvor. Quando alguém fica doente, o muçulmano fala o quê? Graças a Deus? Não fala graças a Deus. Mas ele fala o quê? Alhamdulillah, entendeu? Alhamdulillah em que sentido? Que apesar dos apesares, apesar da dificuldade, apesar da doença, apesar da pobreza, apesar do medo, apesar do aperto, apesar de tudo isto, Allah é digno e merecedor de louvor. Significa, eu estou afirmando, ó Allah, tudo aquilo que acontece no mundo, comigo, como somos egoístas, né? Mas comigo, de coisas boas e ruins, mesmo assim, o Senhor é digno de louvor. Então, quando você entra na oração, fala Allahu Akbar e diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Você pensa o quê? Allah é digno e merecedor de louvor. Ele é o Senhor do Universo. Esse é o significado da palavra Alhamdulillah. Chega, né? Agradeço por hoje, por me acompanhar aqui no meu canal. No próximo vídeo vamos saber o significado de La ilaha illallah. No vídeo passado falamos o quê? Subhanallah.
Hoje falamos Alhamdulillah e no próximo vídeo vamos saber a frase La ilaha illallah. Me acompanhe aqui no canal frase e nessa série frases islâmicas. Alhamdulillah. Louvado seja Allah do começo ao fim. Louvado seja Allah por aquilo que deu, por aquilo que Ele tirou. Louvado seja Allah por tudo que acontece. Louvado seja Allah sempre, para sempre, nos céus e na terra. Assalamu alaikum.